Provavelmente você já presenciou uma história parecida com a seguinte. Um belo dia, Joãozinho estava feliz e contente na sua brincadeira, e sua mamãe chegou e disse: Meu filho, vamos embora, hora de acabar a brincadeira, temos que ir. E de repente, Joãozinho, de forma enfurecida, se transforma e começa a jogar as coisas no chão e chora desesperadamente. E aí, uma cena como essa, o que é que você diria? Essa é uma criança mal criada, mal educada, descontrolada? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a função dos comportamentos inadequados na infância e como um melhor entendimento desse assunto pode ajudar a manejar esses comportamentos nessa faixa etária. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de se inscrever no canal e dar o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Comportamentos inadequados, que também podemos chamar de inapropriados ou disfuncionais, é todo comportamento que gere problemas para a criança ou alguma outra pessoa. Aqui eu estou falando realmente no contexto da infância, mas a gente poderia estender para outras faixas etárias. E aí, como exemplos, nós temos aquela criança que atira objetos no chão, que chora excessivamente, que agride outros colegas, adultos ou crianças, ou a si mesmo, que tira a roupa de forma inapropriada, deita no chão, que sai correndo sem nenhum motivo aparente. Isso tudo são exemplos de comportamentos inadequados ou inapropriados. Mas uma questão interessante nesse assunto é: existem crianças que não têm um comportamento inadequado? Porque quando a gente escuta esses comportamentos, a gente vai chegar a uma conclusão óbvia que eles são muito comuns na infância, né? E a resposta realmente é não. Toda criança, podemos colocar essa realidade, que toda criança tem algum comportamento inadequado em alguma fase da vida, ou em várias fases da vida. A questão crítica aqui é a intensidade desse comportamento e a frequência com que ele acontece. E isso pode fazer com que nós coloquemos esses comportamentos como alvo de intervenção. Especialmente em crianças com transtorno do desenvolvimento, como autismo, deficiência intelectual, esses comportamentos são ainda mais frequentes e fontes de grandes problemas. No caso do autismo, por exemplo, mecanismos bem conhecidos que alimentam esses comportamentos é a rigidez da criança, a rigidez mental, né? No autismo você tem uma rigidez cognitiva importante, maior intolerância a frustrações ou mesmo problemas sensoriais, né? Isso ajuda a explicar por que essas crianças têm mais desses comportamentos. Agora a questão é, ok, esses comportamentos são comuns, mas quando eles são frequentes, muito frequentes ou intensos, realmente eles são causas de problema. E a questão é, por que esses comportamentos ocorrem entre as crianças? Um ponto muito interessante é que a gente compreenda que todo comportamento ele é uma forma de comunicação, né? Especialmente na infância. Porque as crianças, no seu processo ainda de aprendizagem e de amadurecimento, elas vão desenvolvendo a linguagem. E veja que mesmo para crianças que desenvolvem a linguagem, elas podem se comunicar de forma muito intensa através dos comportamentos. Para crianças que não têm linguagem desenvolvida, aí sim, o comportamento ele se torna ainda mais crítico, né? Então, desde o nascimento, desde que a criança nascem, recém-nascidos, eles já têm sua forma de comunicar. Vamos lembrar, por exemplo, que a forma universal que os pequenos bebês se comunicam através do choro. Os bebês choram porque estão com fome, os bebês choram porque estão sentindo dor, os bebês choram porque estão com sono. E chorar é um comportamento, né? E aí, o detalhe é que, ao longo do desenvolvimento, comportamentos vão sendo aprendidos pelas crianças a partir das próprias tendências de temperamento. Temperamento é algo muito mais genético, cada um nasce já com o seu. Temperamento tem a ver com a forma como a gente reage ao ambiente, a forma imediata como a gente reage ao ambiente. Então existem aquelas crianças que têm um temperamento mais reativo e aquelas crianças que têm um temperamento mais passivo. Isso, muito claramente, a gente entende que tem uma determinação genética. E aí, a partir de um determinado temperamento, determinadas crianças terão a tendência de aprender mais ou de ter mais facilidade de aprender determinados comportamentos. E aí é que as crianças vão, então, adquirindo, colocando em seu repertório de comportamentos adequados ou inadequados. E aí, quando eu estou falando que as crianças vão aprendendo comportamentos, existe um importante mecanismo nesse aprendizado que é o reforço comportamental. Comportamentos, eles podem ser reforçados. E normalmente é assim que eles são perpetuados.
que eles são consolidados ao longo da nossa vida. Isso vale também para os adultos. E aí, reforço é um termo muito importante deste vídeo para que a gente entenda um aspecto central para compreender comportamentos inapropriados. Perceba o seguinte, gratificar a criança pelo comportamento aumenta a chance do comportamento se repetir. A gratificação aumenta a chance do comportamento se repetir. Mas não entenda a gratificação como algo objetivo, tipo assim, dei um chocolate para a criança, né? Na verdade, a gratificação acontece de muitas formas, inclusive de formas involuntárias e indiretas, né? Então vamos dar um exemplo do pequeno Nicolas. Nicolas é uma criança de 3 anos e meio, um caso interessante que aconteceu com ele foi o seguinte, né? Nicolas estava vivendo uma daquelas fases que muitas crianças vivem de não gostar, de não querer tomar banho, né? E ele tinha um ritual de tomar banho perto da hora de dormir, todas as noites, né? E aí ele passou a fazer oposição a isso. Ele não queria mais tomar banho, etc, né? E aí quando a mãe dele anunciava, Nicolas, vamos tomar banho, e ele se jogava do chão, e chorava e protestava. E qual era o problema? Aquele comportamento, se jogar no chão, de chorar, de protestar daquela forma, era um comportamento inapropriado. Nicolas, inclusive, já tinha uma linguagem funcional, mas ele estava se comunicando daquela forma. O que é que ele queria dizer? Olha, eu quero tomar banho, não estou afim, né? Essa seria a forma apropriada dele falar. Ele tinha condições de falar isso, né? Mas ele falava através de um comportamento inadequado. Então veja que quando o Nicolas assumia essa postura, né, o que é que a mãe fazia? A mãe acabava cedendo um pouco, não no sentido dele não tomar banho, mas de adiar esse banho. Tá bom, vamos... daqui a pouco você vai tomar banho, viu? Mas daqui a pouco você vai tomar banho. E percebam que esse comportamento estava sendo reforçado. Por quê? Apesar de que, no outro momento, ele iria acabar tomando banho, ele estava conseguindo uma coisa que ele queria. Ele estava querendo, pelo menos, adiar. Ele estava não querendo tomar o banho naquele momento. Então, quando a mãe dele cedeu a esse comportamento, né, de adiar esse banho, acabou reforçando. E ele foi aprendendo que sim, valia a pena ele se jogar no chão, ele chorar, ele berrar, porque assim ele conseguiria o objetivo dele. E veja que tudo isso não é um pensamento consciente da criança. Uma criança de 3 anos e meio, absolutamente, ela não tem uma capacidade de fazer uma abstração tão complexa, né? De analisar o cenário, se eu fizer isso, fazer aquilo. Mas isso ocorre de uma forma mais inconsciente, no sentido de causa e efeito, né? Causa e efeito é algo que as crianças aprendem muito cedo na vida, né? Então elas vão percebendo que uma determinada ação tem uma determinada consequência. Esse é um aprendizado básico, inclusive os nossos amigos animais mamíferos, né? Os gatos, cachorros e afins, eles também aprendem isso. É um mecanismo que está presente em vários outros animais. Então acaba que, percebam que nesse exemplo, apenas para ilustrar que acabamos reforçando, né, mesmo sem querer, acabamos reforçando o comportamento inapropriado das crianças por 2 motivos básicos, né? Primeiro, a urgência que sentimos de interromper aquelas atitudes inapropriadas, porque um comportamento inapropriado, inclusive ele é inapropriado porque realmente assim, ele causa desconforto para o adulto que está próximo. Então, às vezes, a sua urgência ali é interromper aquele comportamento. Você acaba, então, assumindo uma postura que reforça esse comportamento porque você quer que aquilo acabe, né? Ou um segundo motivo muito importante de não conseguirmos entender a função daquele comportamento. E aqui chegamos numa parte importante do nosso vídeo, que é entender a função do comportamento. E aí eu vou colocar um postulado que é aplicado a todo comportamento. Todo comportamento ele tem uma função. Vejam, todo comportamento tem uma função. Então, mesmo o pior dos comportamentos, o mais inapropriado, ele cumpre uma função. Aquela criança está fazendo aquele comportamento, cumpre uma função dentro do aparelho mental dela, né? E aí a gente precisa muito identificar, esse é um trabalho muito relevante, quando a gente está tentando melhorar o comportamento das crianças, identificar a função do comportamento. Você sempre tem que estar perguntando qual é a função deste comportamento. Existem 3 funções básicas de um comportamento na infância, né? Comportamento inapropriado. Evitar uma demanda. Segundo, obter um objeto. Terceiro, obter atenção. Então percebam que evitar uma demanda é o quê? A criança ela não quer fazer uma determinada coisa, né? Então o exemplo de Nicolas, ele não quer tomar banho, né? E ele vai ter um comportamento para comunicar que ele não quer tomar banho ou para conseguir adiar esse banho, né? Então evitar uma demanda. Obter um objeto eu quero pegar um objeto, eu estou vendo um celular em cima da mesa do meu pai e eu quero aquele celular, né? E se eu tiver o acesso negado àquele celular, eu vou ficar muito chateado, né? E eu vou assumir um comportamento apropriado para comunicar essa raiva, mas, né, principalmente a função do comportamento é para obter esse objeto. E aí, se
você, como cuidador, você cede nesse primeiro momento, você está reforçando esse comportamento. A criança precisa conseguir aprender a se comunicar de forma adequada. E aí, quando a gente reforça o comportamento inapropriado, a gente está indo na contramão disso. E a terceira função que eu falei é obter atenção, que é justamente, que inclusive é a função mais comum dos comportamentos, a criança tentar chamar a sua atenção por algum motivo, né? E aí uma coisa importante é, dentro de um mesmo comportamento, de um mesmo ato, o comportamento ele pode mudar de função. Então, às vezes, a criança começa um mau comportamento porque ela está querendo obter um objeto, né? Mas aí o objeto, vamos pensar que eu não vou dar esse objeto para ela. E aí ela continua fazendo um comportamento disfuncional, ou até mudando o comportamento, mas dentro de mesma crise de birra, ali já muitas vezes com a outra função. Vamos dar mais um exemplo de Nicholas, o nosso personagem aqui, que representa uma criança da vida real. Nicholas, então, estava um belo dia querendo brincar com as tintas. Nicholas é uma criança que gosta muito de pintar, né? Gosta de pegar aquelas tintas guache ali, pintar num papel, numa tela. E um belo dia, Nicholas disse para a mãe dele que quer brincar com tinta. Quer brincar com tinta, quer brincar com tinta, né? E aí a mãe julgou naquele momento que era inadequado. Era inadequado porque já era tarde da noite, era perto da hora de dormir. Era inadequado porque ia sujar muito, normalmente quando ele brinca tinta ele suja muito. E aí foi negar. Ela tentou explicar para ele que não era possível. E aí ele começou a chorar intensamente, chorar. E aí a mãe, já consciente da função do comportamento, que era obter o objeto, né? E não querendo reforçar, ela simplesmente se afastou do local. Ela já tinha explicado que não podia, ela se afastou. Quando ela se afastou, o que é que Nicholas fez? Nicholas saiu também do local onde ele estava, foi no outro quarto, pegou os livros dele, que ele tinha no estante, e começou a jogar no chão. Só que ele não só ficou jogando no chão como simplesmente um ataque de raiva. Ele jogou os livros no chão, e ele foi atrás da mãe dele, olhando para a mãe dele e disse: "Tá jogando os livros no chão, tá jogando." O que é que ele estava querendo com esse comportamento nesse momento? Aí já era chamar a atenção, não era mais obter o objeto, né? O obter o objeto, inclusive, a gente pode dizer que foi o gatilho para toda essa crise. Mas nesse momento, ele estava querendo chamar a atenção. Como é que a gente sabe disso, né? A grande pista é, a criança assume o comportamento e olha para você, ou dá sinais realmente que ela está querendo que você perceba aquele comportamento. Foi o caso de Nicholas nessa situação, né? E aí a mãe, qual foi o problema? Nesse momento, quando ele chegou pra mãe, tá jogando o livro, a mãe foi, de uma forma quase automática, instintiva, foi brigar com ele. Não pode jogar o livro, filho, eu já lhe disse, que coisa feia e tal. O que é que aconteceu aí? Ela reforçou o comportamento, mesmo sem querer. Porque se a função do comportamento era chamar a atenção, ela deu atenção. Percebam que brigar com a criança é dar atenção, né? Dentro da função chamar atenção, não importa se você está chamando atenção de forma positiva ou negativa, você está chamando atenção e isso reforça o comportamento daquela criança. Então, tendo uma visão geral dessa compreensão do que é a função, eu reforço um pouco do que eu falei um pouco mais cedo aqui nesse vídeo. Ok, por que é importante entender a função do comportamento? Lembrar aquelas 3 funções básicas, a gente sempre está perguntando, qual é a função desse comportamento? Qual é a função desse comportamento? Entender a função é fundamental, primeiro, para evitar o reforço daquele comportamento que você quer que você não quer reforçar, que pelo contrário você quer que aquele comportamento suma, né? E segundo, você conseguir, através da análise da função, planejar a substituição do comportamento inapropriado por um comportamento apropriado. Então, o processo de manejo dos comportamentos inadequados da infância passa obrigatoriamente pela análise da função, de você identificar a função do comportamento. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aqui embaixo e coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.